Vocês estão me escutando agora, pessoal? Sim. Bom. Eu não sei se vocês estavam me escutando, se eu estava falando... O senhor estava tagarelando até agora, né? Nada, professor. Não tá... Eu não estava escutando nada. Então alguma coisa aconteceu, né? O professor estava tagarelando aqui, fazendo um resumo bonito até, eu achava, né? Mas então não deu nada certo, né? Então, pessoal, boa noite, quem me escutou o que o professor estava falando, né? O professor já estava falando uns 5 minutinhos aqui sobre o tecido nervoso, que a gente revisou um pouquinho do tecido nervoso, né? O professor falou que o tecido nervoso é uma parte muito importante do nosso organismo. A gente falou que o tecido nervoso é dividido em duas porções, duas estruturas gerais, né? Que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E a gente falou que a unidade fundamental do tecido nervoso são os neurônios. Tudo que existe no tecido nervoso são os neurônios, que são especializados em transmitir os impulsos nervosos. Foi o que a gente conversou na nossa última aula, né? E a gente falou que para a gente interpretar as sensações, os estímulos do ambiente, esse nosso tecido nervoso ele tem que transmitir impulsos nervosos, comunicação entre os neurônios. E para finalizar esse resumo que o professor estava fazendo inicialmente, né, só relembrar vocês de que o cérebro ele é uma máquina que acaba sendo dividida, a gente divide de forma didática, né, em várias regiões. A porção inicial do cérebro é responsável pela intelectualidade, pela coordenação motora, pelo planejamento. A gente tem a parte mediana do cérebro, responsável pelas funções vitais, né, e pelo metabolismo. E a porção posterior, a porção de trás, que é responsável aí por algumas funções involuntárias, como respiração, como batimento cardíaco, né? Eu não vou em 5 minutos revisar o que a gente conversou na última aula, né, porque há muita coisa para ser dita, né? Quem não pôde assistir a última aula, eu peço que revise daí lá a live que o professor postou no YouTube sobre o sistema nervoso. Para quem não lembra, a gente está nesse momento estudando os 4 tecidos fundamentais, certo? A gente está estudando aí o tecido epitelial, o tecido nervoso. Na aula de hoje a gente vai estudar o terceiro tecido, que é o tecido muscular. Na aula de semana que vem, a gente vai estudar o último tecido que falta, que é o tecido conjuntivo. Para daí a gente dedicar as nossas últimas aulas aqui do ano a falar de embriologia, certo, pessoal? Para a gente entender um pouquinho a formação do corpo humano, tá? Eu vou pedir para vocês aí, então, quem não estiver entendendo, ou quem tiver alguma dúvida, pode interromper o professor, então, tudo bem? E a gente agora começa, então, a nossa aula de sistema nervoso, tá? Sistema muscular, desculpa. Vamos lá, então, pessoal. O professor estava falando, então, aqui, novamente a gente revisa, que a histologia é feita dos 4 tecidos fundamentais. Tudo que existe no teu organismo é composto de 4 tipos de tecido. Pega, por exemplo, o estômago. O estômago é só um órgão do teu corpo. Se a gente pudesse dissecar, né, minuciosamente do que o estômago é feito, a gente vai chegar no quê? A gente vai chegar nesses 4 tecidos. Se eu pego, por exemplo, o teu osso, o osso, por exemplo, do esqueleto é um órgão bem diferente do estômago, né? Mas também, se eu usar essa lente mágica, o que eu vou obter? Eu vou obter esses mesmos 4 tecidos. Por que o osso é tão diferente do estômago? Pela composição básica desses 4 tecidos. Então, um órgão vai ter mais de um tipo de tecido, vai ter menos de outro, e essa variedade, essa composição dos 4 tecidos, é que faz a gente ter todos os tipos de órgão, né? É tipo, por exemplo, uma caixa de lápis de cor que você tem, né? Você já deve, talvez, quem estudou um pouquinho de arte, né, quem gosta um pouquinho de pintura, essas coisas, deve ter reparado que as cores nada mais são do que soma de outras cores, né? Então pega, sei lá, a cor azul. A cor azul é um somatório de 2 cores, que o professor nem lembra mais qual é, né? Pega o verde, pega o roxo, tudo isso são combinações de cores. Então, os órgãos a mesma coisa. Então, você tem um órgão que vai ser uma combinação desses 4 tecidos básicos, né? E a gente aqui, desses 4 tecidos, já falou de 2. São esses 2 tecidos aqui que a gente tem na direita. O epitelial, aquele tecido especializado em revestimento, em secreção de substâncias, e o tecido de baixo, que é o nervoso, que é especializado em condução elétrica, transmissão de impulsos e estímulos, tá? Na aula de hoje, a gente vai estudar aqui esse tecido do canto esquerdo, inferior,
que é o tecido muscular. Né? Qual que é a importância do tecido muscular para a gente? Bom, como o professor falou, né, aqui a gente tem a imagem de uma célula, né, que é uma célula de defesa, na verdade, que você pode ver que ela está se movimentando. Né? A gente tem aqui o macrófago, que é uma célula do sistema de defesa que é responsável por transitar de um lado para o outro. O macrófago ele tem que se mover, porque ele é responsável pela defesa. Ele que vai comer, por exemplo, os micróbios que invadem o teu organismo, né? Mas isso é só uma amostra para a gente de que existem células no nosso organismo que são responsáveis por nos fazer movimentar. A gente tem nesse slide esse animal, por exemplo, que é um guepardo, né? É um dos animais mais velozes do mundo. Ele consegue correr ali uma velocidade que muitas vezes acaba superando um carro dentro da cidade. A gente está falando aí de mais de 40 km por hora, muito mais do que 40 km por hora, né? E é impressionante que esse animal, para ele ter a mobilidade e sustentação do teu corpo, ele vai usar principalmente um desses 4 tipos de tecido, que é o tecido muscular. Eu estou usando o guepardo como exemplo, mas a gente pode colocar o homem, o ser humano nesse caso, e você vai perceber que desde que horário você acordou até agora, você, em múltiplas vezes, utilizou o teu tecido muscular para estar aqui. Né? O tecido muscular é aquele tecido que foi responsável por você executar todas as atividades durante o teu dia, de você conseguir fazer um trabalho com esforço físico, como, por exemplo, levantar, dirigir, trabalhar no seu emprego, ou até mesmo estudar, para aqui presente, sentado, respirando, com o teu coração batendo. Tudo isso, quem faz, esse controle de músculos, esse controle dos órgãos, é o tecido muscular. Né? O tecido muscular, então, a gente tem uma informação que é muito importante dele, que é o seguinte: ele é responsável pela contratilidade. A gente vai ter, então, um tipo de célula que é evoluída, que é especializada para quê? Contração. O que é contração, professor? Contração é exercício que a gente faz de esticar, de alongar uma determinada célula. Né? Na biologia, os pesquisadores que costumam estudar a origem da vida, né, eles pesquisaram que os seres vivos, desde que o planeta surgiu, há muitos milhões de anos, né, a gente ocupou os diversos nichos, os diversos espaços do planeta. Só foi possível as primeiras células, por exemplo, surgirem lá da profundeza dos oceanos para ocupar a Terra firme, por exemplo, o planeta inteiro. Isso só foi possível graças a um sistema de locomoção, um sistema muscular, que vai fazer a gente sair de um ponto A para um ponto B. Tá? E aqui, nesse slide, a gente já pode ver muito bem, mostrando essa informação para a gente aqui. Ó. O tecido muscular, ele é responsável pela movimentação, pelo trabalho. O que a gente quer dizer com isso, trabalho? Existem músculos, existe tecido muscular dentro do seu organismo que está funcionando e você nem mesmo sabe. Né? Uma coisa é você, por exemplo, correr, se movimentar, esticar teus braços. Isso é um tipo de trabalho muscular. Né? Mas agora, participando da tua respiração, por exemplo, existem músculos e que não são nem músculos que você controla. São músculos que a gente chama de involuntários. Quando você move seus olhos, né, você também tem um controle de muitos músculos que você nem faz parte de que existe no teu corpo. Né? O seu batimento cardíaco, por exemplo, né, a continuidade de um coração, que desde que você surgiu no útero da sua mãe, né, já começou a bater, logo no 3º dia de formação do embrião, isso também é um trabalho muscular. Então, olha que importante a gente ter um sistema muscular para a gente. Né? Aí você fala assim, nossa, professor, mas a gente só encontra músculo aqui na minha musculatura visual, né, que eu consigo ver nos meus braços, no meu peito, por exemplo, né, no pescoço. Não, pessoal, a gente tem muitos órgãos no seu interior que são feitos de tecido muscular, né? Muitos órgãos. Por exemplo, tecido digestivo, tecido respiratório, o sistema respiratório, tá? O sistema cardiovascular, como o professor acabou de falar. Então, olha a participação intensa do músculo na nossa vida, né? Isso é algo assim que vai mudar a nossa compreensão de como funciona o tecido muscular, tá? Nesse slide aqui, a gente tem uma classificação básica do tecido muscular.
a gente tem uma amostra de onde nós encontramos, então, o tal do tecido muscular, né? A gente tem 3 tipos de músculo. Primeiro, a gente tem aqui uma foto do nosso coração, né? Então, a gente tem aquilo que a gente chama de tecido muscular cardíaco. A gente tem também, no meio, mostrando para a gente uma musculatura aqui do nosso corpo. A gente chama todo músculo que está preso ao esqueleto de tecido estriado esquelético. Tecido estriado esquelético, né? E aqui na direita, a gente tem uma porção das nossas vísceras. A gente tem aqui, por exemplo, o estômago ligado aos intestinos do nosso corpo, né? A gente chama isso aqui de músculo liso. Bom, professor, por que a gente tem esses nomes aí? Né? Bom, a gente tem esses nomes estranhos porque cada tipo de músculo ele vai diferir um do outro, né? Por exemplo, o tecido muscular cardíaco. O tecido muscular cardíaco, ele nada mais é do que tecidos que a unidade celular, ela possui um núcleo em cada célula. Você pode observar aqui, ó. A gente não tem uma grande quantidade de célula compondo o coração, né? São células que têm uma contração involuntária. O que a gente quer dizer com isso? Não depende de você o movimento do teu coração. Isso é um controle que o órgão faz inconscientemente. Por exemplo, nesse momento você não está tendo que pensar assim, cérebro, bata o meu coração. Cérebro, pare de bater. Você pode, com todo pensamento, tentar fazer o teu coração parar. Não vai conseguir, né? Por quê? Isso é um movimento independente ao teu controle, ao teu pensamento, né? Aqui no meio, a gente tem a musculatura estriada esquelética. Por que tem esse nome estranho, professor? Estriado. Você pode observar que aqui a gente tem fibras que ficam paralelas. Fibras, ou seja, células de músculo, que estão um abaixo do outro. A coloração das fibras, ou seja, das células do músculo esquelético, elas alternam. Então, você tem fibras mais claras e fibras mais escuras. Isso são as 2 proteínas que fazem parte do músculo, que a gente vai conversar daqui a pouco, né? O tecido que faz parte do esqueleto, que é o tecido esquelético, ele tem então o nome de estriado, porque essas 2 cores diferentes acabam dando uma composição de estrias. Então a gente chama de tecido estriado esquelético. Todos os músculos que fazem parte do nosso esqueleto, então são chamados de tecido esquelético, né? Aqui a gente tem uma diferença na musculatura cardíaca, porque cada célula ela vai ter mais de um núcleo. A gente fala que as células do tecido muscular esquelético, elas são, então, células multinucleadas. O que a gente quer dizer com isso? Cada célula vai ter mais de um núcleo, né? Por que isso aconteceu, professor? Bom, as células do sistema muscular esquelético, elas evoluíram para trabalhar em conjunto. Então, as células acabaram se fundindo. Então, elas acabam, por ter fusionado entre elas, ter mais de um núcleo. Tá? E aqui a gente tem na direita um músculo liso. O músculo liso são células que são menores, não são tão alongadas assim, né? E são células que são independentes umas das outras. Né? O curioso é que a musculatura lisa, você encontra onde? Você encontra no teu estômago, você encontra no teu intestino, você encontra no sistema que faz na árvore, que faz parte do teu sistema respiratório, como, por exemplo, os brônquios, né? Quando você, por exemplo, come um alimento que te faz mal, você fica com dor de barriga, verdade? Você fica o quê? Você fica com o teu intestino, o teu estômago apertando, doendo, né? Por que você consegue sentir o teu intestino quando você está passando mal? Você está, por exemplo, passando por uma diarreia, né? Você consegue sentir dor no intestino, dor de barriga, né? O que é isso, pessoal? Isso é a musculatura lisa, que faz parte desses órgãos, que está espremendo, né? Você consegue sentir a dor porque ali tem tecido muscular. E nesse momento, essas fibras, elas estão o quê? Elas estão bem contraídas, para você ter o movimento de expulsar aquilo que te intoxicou. Basicamente isso, tá? Num primeiro momento, você pensa assim, ah, professor, mas então, no final das contas, é tudo a mesma coisa. É tudo tecido muscular. Não. A gente não está podendo ver isso ainda, porque a gente não está lá nas aulas práticas ainda, né? Mas você pode observar só pelo desenho que a gente tem diferenças histológicas, ou seja, diferença no microscópio entre esses tecidos.
Eu posso, por exemplo, colocar uma lâmina, um pedacinho de cada um deles, eu posso só no microscópio conseguir discernir, diferenciar um do outro, né? E eles também têm características diferentes. Por exemplo, o coração. O coração, que é feito do tecido cardíaco, é uma contração vigorosa e rítmica. Todo mundo tem um ritmo cardíaco, né? Algumas pessoas, por exemplo, elas têm um batimento rápido, acelerado. Outras pessoas, por exemplo, que tem um preparo físico melhor, já tem um coração que bate menos vezes, né? Quando você fica nervoso, por exemplo, você está fazendo uma prova, o professor está passando a prova para você bem na hora, né? Você fica nervoso, teu batimento cardíaco acelera, né? Você está nervoso um momento tenso, por exemplo, né? Você está ali se reunindo, vai se reunir, por exemplo, com teus colegas de trabalho para uma decisão importante. Teu coração começa a acelerar, né? O que é isso? Isso são as substâncias químicas do teu corpo, o cérebro, controlando o ritmo de contração das células. Mas isso não depende da tua vontade. Isso depende mais do teu metabolismo do que realmente do teu controle voluntário, né? Já as células do tecido esquelético, essas sim, já são principalmente controladas pela tua vontade, né? Então aqui a gente tem um papel de explosão muscular, principalmente relacionado à atividade física, a deslocamento, como por exemplo uma corrida, tá? E essas sim já estão mais no teu controle. Já são aqueles tipos de músculo, por exemplo, que você precisa para você executar tarefas, né? Por exemplo, passa um ônibus e é o ônibus que você precisa pegar. Então você vai começar a correr atrás do ônibus. Depende da musculatura esquelética. E aqui, a última musculatura é o músculo liso. Essa também não depende muito do seu controle. Ela é um controle mais dependente do quê? Do cérebro e de uma parte involuntária do seu organismo, né? Que é responsável pela respiração, é responsável, por exemplo, pelo funcionamento do sistema digestivo. Ok? Nesse slide aqui, a gente tem agora uma representação histológica, ou seja, um pedacinho de cada um desses tecidos olhando no microscópio. Tá? Nossa, professor, ele tem essa cor bonita, rosa? Não. Isso aqui a gente utilizou uma coloração que é chamada de eosina a hematoxilina. Né? São duas colorações que a gente usa para pintar, para corar os diferentes tipos de tecido, de amostras que a gente tem do corpo. Tá? Você pode observar que aqueles desenhos que o professor mostrou estão até dignos comparado ao que a gente tem aqui. Né? Olha só as semelhanças que a gente tem. Né? Então, primeiro, tecido estriado esquelético. Veja que ele tem esse nome estriado, porque olha só, você pode observar que a gente tem bandas, a gente tem feixes que estão uma cor mais escura, seguidos de outros feixes que estão mais claros, né? Essa alternância de bandas de cores dá o nome de estria, estriado, né? Por que tem essas estrias, professor? Bom, as duas principais proteínas que compõem o tecido estriado esquelético é a miosina e a actina. São duas proteínas que, inclusive, são responsáveis pela contração do tecido muscular. O professor está falando que a função do músculo é o quê? Contração, né? Então, se, por exemplo, as células que compõem o tecido muscular, elas são responsáveis pela atividade, né? Eu consegui movimentar meus membros, as estruturas corpóreas, esqueléticas do meu corpo. Essas proteínas têm essa alternância de cores, tá? O músculo estriado esquelético é óbvio, como o próprio nome diz, eu consigo, então, no meu esqueleto, uma composição geral deles. Quase tudo que você olha que está grudado no meu esqueleto é músculo esquelético. Depois disso, eu tenho um músculo estriado cardíaco. Você pode ver que ele tem uma diferença, né? Então, as fibras não são tão longas assim. E você pode observar que eu tenho uma célula individualizada para cada, um núcleo, né? Individualizado para cada célula. Nesse caso aqui, a gente tem um músculo mais adaptado para uma contração vigorosa, uma contração contínua, né? E a gente tem aqui o terceiro tipo de músculo, de tecido muscular, que é o tecido liso. Por que ele se chama de liso, professor? Ele não é feito em estrias, como, por exemplo, os dois primeiros. Né? Ele, então, não tem essa alternância de cores. Ele é praticamente tudo rosa, pelo corante. Né? Nesse caso aqui, ele é responsável por o quê? Ele é responsável por uma contração lenta, mais vigorosa, forte. Onde que a gente encontra o tecido liso, professor? Aqui, no slide, a gente colocou alguns casos importantes, né? Então, por exemplo, ele compõe o tubo digestivo, eu estou falando do esôfago, do estômago, do intestino,
Quando você se alimenta, por exemplo, você ingere um alimento, depois que o alimento passou pela boca, o alimento vai seguir pelo esôfago, né? O que é o esôfago, professor? É um tubo muscular que vai empurrando a comida. Às vezes, quando você, por exemplo, come um pedaço muito grande, você está assim super esfomeado, né? Pegou um pedaço de pizza para comer. Às vezes você come um pedaço tão grande de pizza que você consegue sentir passando pelo esôfago o pedaço, né? Até dói, às vezes, o transporte pelo esôfago. O que é isso? Isso é o tecido liso, músculo liso, que está tendo que fazer uma contração vigorosa para que a comida passe pelo canal. Tá? Outro lugar importantíssimo, pessoal, que você tem musculatura lisa, são nos vasos sanguíneos. Né? Qual que é a função do vaso sanguíneo, professor? É o transporte de sangue. Né? No sangue você tem o quê? Você tem nutrientes e tem gases que você precisa levar para todas as células do teu corpo. Bom, quando você está nervoso, por exemplo, né, você tem a aceleração do coração. O batimento cardíaco começa a bater cada vez mais forte. Né? O coração, ele é conectado aos vasos sanguíneos, pelo transporte de sangue. Né? Dependendo da região do corpo, quando você está nervoso, você vai ter o quê? Você vai ter um aumento do diâmetro do vaso sanguíneo. Quando você, por exemplo, tem que fazer uma atividade, você está nervoso, você está correndo, você precisa ter mais sangue passando pelo teu corpo, certo? Então é como se você abrisse uma torneira. Você abre a torneira e o fluxo de água aumenta, né? Quando você tem a musculatura lisa nos vasos sanguíneos, se você precisa aumentar o fluxo, você vai fazer o quê? A musculatura lisa vai relaxar. Nesse momento você tem o quê? Você vai ter um aumento do calibre do vaso. Mais sangue passa por ali, tá? Quando você tá com frio, por exemplo, né? A pessoa tá com frio, nossa, hoje, por exemplo, hoje choveu pra caramba, né? Dependendo da região que tava, você tá na cidade, você deve ter visto pedra de gelo até. O professor até levou uma pedra de gelo na cabeça, por exemplo, né? O que é isso, pessoal? Isso aí é... Não, isso não tem nada a ver, o professor se perdeu, né? Quando o professor teve que correr, por exemplo, para fugir da pedra de gelo, algumas regiões estavam geladas, né? Então o professor estava com frio. Né? Algumas partes do meu corpo, eles tiveram que diminuir o fluxo de sangue, porque eu não queria perder calor, o professor estava com frio, estava tremendo. Né? Bom, algumas regiões do meu corpo, a musculatura lisa diminuiu para que eu não perdesse calor, o fluxo de sangue passasse em menor quantidade. Então, perceba como o tecido muscular, ele tem um papel em todo o nosso organismo. Né? Pessoal, eu queria saber se até agora alguém tem alguma dúvida, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tudo tranquilo até o momento, pessoal? Beleza, então. Se houver alguma dúvida, avise o professor, tá? Beleza, então. Professor. Oi, diga. Essa parte do frio que o professor está falando é a vasoconstrição? Exatamente. E no Exatamente. calor, a dilatação. Isso mesmo. A Daniele, ela usou dois termos técnicos que cabem muito bem nesse momento. O professor vai escrever aqui na nossa janela, né? Então, olha só. Vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Aumento... Não, desculpe. Diminuição do vaso sanguíneo. O que é isso, pessoal? Quando você precisa preservar calor, você não pode perder calor porque você está doente, porque você está desidratado, aí você não pode perder água, os vasos sanguíneos, eles diminuem o seu tamanho. Né? Por que ele diminui o tamanho, professor? Para que você não perca calor. Quanto mais apertado está, quanto mais espremido está o vaso sanguíneo, menor a perda de calor para o espaço do meio ambiente. Né? Então, isso, quem que faz? Os músculos lisos que se encontram no nosso vaso sanguíneo. Existe uma camada fina de musculatura lisa nos vasos sanguíneos. Né? Quando você, aí o contrário, você precisa aumentar o tamanho do calibre, isso se chama vasodilatação. O vasodilatação, como o próprio nome está falando, é o aumento, né? Aumento do diâmetro dos vasos. Por exemplo, você está com febre. Depois de uma gripe, você pode ter febre, por exemplo. Na febre, todo mundo sabe que você tem um aumento de temperatura. O pessoal, por exemplo, está cozinhando, está com 38 graus e meio. Né? Por que você aumentou a sua temperatura, pessoal? Bom, você retém calor
Porque alguns vasos sanguíneos do teu corpo, eles causaram uma vasodilatação e outros uma vasoconstrição. Algumas regiões, por exemplo, tiveram que diminuir do tamanho para que você pudesse reter o calor. Por isso você consegue aumentar a temperatura acima do normal. Tanto é que, olha que interessante, né? O cérebro, ele passa uma mensagem assim, ó, essa pessoa está com gripe. Para ajudar a combater os micróbios de forma mais rápida, ela precisa aumentar a sua temperatura. Então, tecido muscular começa a tremer para gerar mais calor. Então, a musculatura esquelética vai fazer o que com você? Ela vai começar a tremer, por isso que você no frio começa a bater os dentes, inclusive, né? Você se encolhe todo para preservar o calor, né? E o teu corpo começa a tremer. O que é esse treme líquido do tecido muscular? Isso aí é uma forma de você gerar movimentação e aí calor, produção de calor. É tipo você, por exemplo, esfregar as suas mãos num dia de frio, né? Você faz isso para quê? Você faz isso para gerar atividade e calor. Certo, pessoal? Isso é uma curiosidade aqui que a Daniela citou dos nomes, mas é algo muito importante. Durante o curso, vocês vão escutar muitas vezes esses nomes, né? Vasoconstrição, vasodilatação, tudo isso é importante. Tá? Bom, continuando. Se alguém tiver dúvida aí, pessoal, por favor, me interrompa. Tá? Eu percebi ali que tinha alguns alunos, uma aluna que estava falando que estava travando o vídeo. Eu acho que já não estamos mais com esse problema, né, pessoal? Acho que a gente já está sossegado agora, né? Acho que só no comecinho... Beleza, então, obrigado. Acho que só no comecinho teve um problema, o professor saiu e voltou para a sala, acho que está tranquilo agora, né? Bom, continuando, pessoal, a gente está falando do músculo esquelético, né? Aqui a gente pode ver, então, uma foto, né, uma microscopia maior do que a gente tinha mostrado de um pedaço do nosso esqueleto, da nossa musculatura do esqueleto, né? Você pode observar que ele pode estar em preto e branco, mas você consegue ver a alternância de bandas, né? Então, você tem aqui algumas fibras que são mais claras, seguidas de fibras mais escuras, ok? A musculatura do tecido esquelético, ela é formada por essas duas proteínas, actina e miosina. O que importa isso para a gente, professor? Actina e miosina são as duas principais proteínas que você tem no teu músculo, né? Elas vão trabalhar em conjunto. Actina e miosina, elas vão formar uma espécie de roldana, que vão ser responsáveis pela movimentação do teu corpo, né, para que você gere atividade muscular. Aqui o professor está mostrando só a foto de algumas regiões, por exemplo, que você tem ali no espaço musculatura, o tecido muscular, né, algo que é bastante presente na nossa vida. Tá? Quando a gente fala, então, de tecido esquelético estriado, né, a gente mostra que você tem um papel muito importante com o tecido muscular do teu esqueleto, né? Você tem, por exemplo, a movimentação, algo que é fundamental, né? Você, por exemplo, que está aqui na cidade, você precisa, por exemplo, se alimentar, se deslocar de um lugar para o outro, da casa para o trabalho, depois para a faculdade. Você tem que, todo dia, estar em movimento. Ou estar realizando alguma atividade muscular. Para uma pessoa, como, por exemplo, um ser vivo, um animal, por exemplo, que está na natureza, a situação é maior ainda, né? Você pode se colocar, por exemplo, no lugar de um animal que precisa fugir para não ser comido, ou correr para comer outro animal, né? Então você percebe como essa atividade muscular, ela é de vida e de morte, né? Ela é fundamental para a tua sobrevivência, tá? Quando a gente fala de tecido esquelético, a coisa vai além disso, na verdade, né? Por exemplo, existem alguns tipos de tecido, alguns tipos de célula que estão presentes no teu musculatura esquelética, que vão ter uma função de explosão muscular. Outras que vão ter uma função mais de sustentação. Tá? A gente mostra aqui nesse slide que alguns músculos do tecido esquelético, eles vão ser compostos por diferentes tipos de fibra. Né? Quando o professor fala a palavra fibra, você tem que lembrar que fibra nada mais é do que uma célula muscular. Porque a célula muscular é uma célula achatada, longa. Por isso que a gente chama de fibra. Né? Quando a gente fala que o tecido muscular ele é feito de fibras, eu tenho algumas fibras que são chamadas de fibras rápidas. O que é isso? Algumas partes do teu corpo, do teu músculo, eles são fibras rápidas e são especializados numa explosão muscular, ou seja, um trabalho de velocidade. Ele geralmente é uma célula que tem que ter uma grande quantidade de mitocôndria. Se você esqueceu, pessoal, a gente falou que as mitocôndrias são aquelas organelas que são responsáveis pela produção de energia. Né? Você tem, por exemplo, alguns tipos de músculos dentro do seu organismo que são de explosão muscular.
são aqueles, por exemplo, que funcionam em grande quantidade, né? Esse animal, por exemplo, o guepardo, ele é um animal, por exemplo, que tem uma grande quantidade de fibras rápidas. O que a gente quer dizer com isso, fibras rápidas? São músculos que são adaptados para uma explosão. Esse animal tem uma grande velocidade. Tá? Outros tipos de fibras que a gente tem são aquelas fibras que são chamadas de fibras lentas. O que é isso? Geralmente são fibras que não são muito voltadas para a velocidade, para a explosão muscular. Elas são mais voltadas para uma contração mais vigorosa, para uma contração de mais força, de mais resistência. Tá? Geralmente, alguns músculos que a gente tem, eles geralmente são voltados mais para exercício de repetição, mais exercícios ligados à postura, né? Um trabalho, por exemplo, longo, um trabalho muito extenso. Tá? Talvez alguns de vocês já tenham percebido, por exemplo, que a gente tem aquelas provas de atletismo. A gente tem, por exemplo, alguns atletas que estão pegando, por exemplo, provas de corrida, né? Alguns atletas têm aquelas provas de velocidade, como, por exemplo, de 100 metros rasos, né? A gente teve aquele grande atleta que é o Usain Bolt. Né? O Usain Bolt é aquele atleta, por exemplo, de 100 metros rasos. Então, ele tem que, em alguns segundos, ter uma grande explosão muscular. Correr 100 metros em poucos segundos. Você concorda comigo que esse atleta, o Usain Bolt, ou até mesmo você, quando você tem que correr, pegar um ônibus que você está atrasado, você tem que ter fibras rápidas trabalhando, certo? Um atacante no futebol, por exemplo, tem que atravessar o campo inteiro para fazer gol. Você concorda comigo que ele tem que ter fibras rápidas também? Para quê? Para correr rápido. Né? Outros tipos de animais, outros tipos de atletas, de seres humanos, já precisam de fibras lentas. Aquela fibra, por exemplo, que vai permitir que você execute uma tarefa durante longo tempo. Né? Pensa, por exemplo, num atleta de maratona. Um atleta, por exemplo, que vai correr aquela São Silvestre, né? Que a pessoa vai correr 15, 30 quilômetros, que é uma tarefa que demora, que só os mais resistentes conseguem. Tá? Se você colocar o Usain Bolt para correr uma maratona, ele não vai conseguir vencer a prova. Por quê? E ele tem uma quantidade de fibras rápidas, não tem uma quantidade tão grande de fibras lentas. Né? Pega, por exemplo, um cavalo. Um cavalo, por exemplo, você pode pegar um cavalo e ter um dia agradável no campo. Cavalgando ali, um cavalinho, né, atravessando os campos, né? Tem cavalos que se especializaram na prova de velocidade. Cavalos, por exemplo, que você pode colocar num jockey e ganhar uma corrida. Outros cavalos são aqueles cavalos que são cavalos que levam dias e não se cansam. Cavalgando bem lento, mas sempre cavalgando. Então você percebe que dependendo do tipo de genética, dependendo do perfil que a pessoa tem, ela pode ter uma quantidade maior ou menor de fibras rápidas ou lentas. Hoje, o esporte, ele está evoluindo bastante, né? A gente tem, por exemplo, fisiologistas, a gente tem aparelhos hoje que conseguem estimar se uma criancinha tem uma quantidade grande de fibras rápidas, de fibras lentas, né? Por isso que hoje você tem aquelas peneiras de futebol, né? Criancinhas, por exemplo, com 5, 6 anos de idade, que estão mostrando talento no futebol. O que é isso? Isso nada mais é do que o quê? Um teste para ver se ela tem fibra rápida, fibra lenta, se ela vai ter algum potencial em alguma colocação específica no esporte. Né? Então, veja como a gente está melhorando bastante o nosso estudo científico do corpo humano. É interessante isso. Né? Nesse slide aqui, o professor está mostrando que essas células musculares que compõem o tecido estriado esquelético, elas são organizadas em fibras. Né? Você pode observar que o nosso músculo, ele nada mais é do que uma combinação de múltiplas fibras, né? A gente consegue enquadrar centenas e centenas de fibras em lugares específicos. Você pode pegar esse músculo, por exemplo, que a gente tem o nosso bíceps, né? Aquele músculo que a gente tem aqui na região do nosso úmero, por exemplo, né? E a gente percebe que a gente tem milhares de fibras que estão enquadradas dentro de diferentes porções do nosso músculo, né? E aqui você pode até perceber o nome que o professor já citou, né? A miosina e a actina, que são as duas proteínas que compõem o nosso musculatura. Tá? A gente pode observar que, independente da espécie, aqui, por exemplo, a gente tem um leão marinho, né? Você tem diferentes tipos de musculatura compondo o músculo estriado esquelético, né, pessoal? Bom, professor, você está falando, então, que o tecido muscular, ele é especializado em contração, não é verdade? Isso mesmo. Mas você não falou aula passada que
quem controla todas as atividades do nosso organismo, na verdade, é o tecido nervoso? Isso é verdade, tá? E aqui eu mostro para você que a contração do tecido, a contração do músculo, né, da fibra muscular, só é possível porque cada fibra muscular, ela vai receber um neurônio conectado a ela, né? Você pode observar aqui, ó, que cada fibra que compõe essa parte do músculo, ela tem aqui um axônio diferente conectado a ela. Isso aqui, essa combinação de uma fibra muscular mais um axônio do neurônio, se chama junção neuromuscular. O que é isso, pessoal? Você, por exemplo, tem um aparelho eletrônico que você comprou, né? Se tirou da caixa, ele está todo bonitinho, né? Na tua casa, você tem a eletricidade que corre pelo fio elétrico e você tem um aparelho que você acabou de comprar. Você só vai conseguir usar o fio elétrico da tua casa e o aparelho se você conectar os dois. Se você colocar na tomada o aparelho. Aí você vai conseguir usufruir da eletricidade que está na parede, no fio, e do aparelho que você acabou de comprar. Aqui a situação é a mesma. Você tem uma célula muscular que evoluiu para contrair e você tem o tecido neurológico que evoluiu para transmitir impulso nervoso. Você só vai conseguir usar os dois se você conectá-los. Toda vez que eu movimento, por exemplo, a minha mão, eu só estou conseguindo movimentar porque as fibras musculares que estão presentes na minha mão estão acopladas a axônios. Então, eu tenho junção neuromuscular em cada uma das milhares de fibras musculares que eu tenho na minha mão. Olhe como o controle do nosso corpo é bem complexo, né, pessoal? No momento em que eu rompo, que eu destruo, por exemplo, essa junção neuromuscular, eu perco o movimento de algum músculo específico, né? Quando uma pessoa, por exemplo, tem algum tipo de lesão no seu corpo, por exemplo, uma lesão muscular, um atleta que tem uma lesão muscular, né? Muitas vezes ele está apresentando uma função errônea da junção neuromuscular. Alguns tipos de anti-inflamatório que você toma, ou, por exemplo, o famoso relaxante muscular, ele vai funcionar como? Ele vai funcionar na junção neuromuscular. O relaxante muscular só vai relaxar o teu músculo porque ele vai impedir que a junção neuromuscular comunique a eletricidade para a fibra muscular. Aí, se você não tem o axônio, o neurônio ali bombardeando a eletricidade, você vai ter o quê? Você vai ter um relaxamento da musculatura que ele conecta. Olha que interessante, né, pessoal? Você vê como a gente pode misturar a biologia celular com farmacologia já. Vocês que estão na farmácia, vocês devem adorar estudar medicamentos, né? E é isso que a gente fala quando a gente tenta trazer essa parte, tá? Aqui o professor está mostrando como funciona a contração muscular de uma fibra isoladamente, né? O professor falou, por exemplo, que cada fibra muscular, cada célula, ela é composta dessas duas proteínas, miosina e actina. Essas duas proteínas, na verdade, elas estão emparelhadas uma em cima da outra. Eu tenho esse funcionamento porque uma, como espécie de roldana, vai deslizar em cima da outra. Quando eu tenho extensão ou contração do meu braço, isso só vai funcionar porque eu tenho a miosina deslizando por cima da minha actina. Como a gente está falando de um músculo, eu tenho ali milhares de fibras musculares. Então, também tenho o quê? Milhares de miosinas e actinas funcionando ao mesmo tempo, né? Alguns lugares, você vai encontrar essa palavra específica aqui chamada de sarcômero. O que é o sarcômero? O sarcômero é a união de uma miosina com uma actina. A gente chama que o sarcômero é a unidade funcional do músculo. Ou seja, cada duplinha que eu tenho de miosina e actina forma uma unidade de contração básica. Sarcômero. Você não precisa decorar isso, não vai ser obrigatório você saber para a prova. O que é importante você saber é que as duas proteínas atuam em conjunto. Nesse slide aqui, o professor está mostrando a mesma coisa, olha só. A gente tem aqui esse trabalho que é chamado de contração, né? E o contração, o que que é? Nada mais é do que proteínas de actina, que são essas proteínas pequenas, que vão deslizar em cima de uma fibra maior, de uma proteína chamada de miosina. Mais ou menos o seu funcionamento é como se fosse uma roldana. A miosina, na verdade, ela está rolando abaixo de uma proteína chamada de actina. É tipo uma roldana quando você puxa, por exemplo, uma corda, né, que está conectada à roldana. Ela vai ter um trabalho porque uma está rolando, está deslizando em cima da outra, né? Quando você tem um músculo contraindo, você vai ter o quê? Você vai ter a aproximação de actinas.
Quando você tem um relaxamento, você vai ter o quê? O afastamento de actinas. Isso tudo acontecendo conectado a uma miosina. Como o professor falou, conectado a uma roldana, né? A contração é um fenômeno que é fundamental para que o tecido esquelético funcione, né? É fundamental. Mas, professor, a nossa musculatura, ela não funciona sozinha, né? Por exemplo, eu estou estudando anatomia também, e o professor lá de anatomia falou que, além de a gente ter músculos no nosso esqueleto, a gente tem também estruturas que conectam, que grudam os músculos no meu esqueleto. Isso é chamado de tendão, né? E essa é verdade, né? O que é o tendão, professor? O tendão nada mais é do que um tecido elástico, uma proteína elástica, que conecta o teu músculo e permite que você use a musculatura com mais eficiência, né? Existem algumas partes do teu esqueleto que eles precisam de uma eficiência maior para contrair, né? Geralmente são as extremidades, né? Ele precisa de uma elasticidade que permita você executar um movimento, uma performance melhor, né? Os tendões, eles são essas estruturas, então, que vão grudar, vão conectar um músculo no osso e que permite que você tenha um trabalho mais eficiente. Você pode observar aqui, ó, que a gente tem essa girafa, que é um animal grande. A girafa é um animal um pouco grande e ela tem uma certa, né, não tem aquela graça, por exemplo, que você tem, porque você proporcionalmente tem membros pequenos. Como a girafa é um animal gigante, tem membros gigantes, ela, coitada, tem muito trabalho para conseguir se movimentar. Então ela tem tendões grandes para quê? Para que ela consiga o máximo possível de movimentação elástica. Aproveitar cada impulso que ela dá, joga o corpo dela para frente, para facilitar o trabalho da coitada, né? Um canguru, por exemplo. Todo mundo aqui talvez não tenha visto um canguru pessoalmente, né? Mas todo mundo aqui já ouviu em filme, desenho, que canguru é aquele animal que evoluiu para quê? Para pular, para saltar. Eles conseguem saltar grandes distâncias, algumas espécies, né? Como é que um canguru tem esse trabalho tão eficiente do tecido muscular para saltar, né? Ele tem uma grande quantidade de tendões nos seus pés. Isso faz o quê? Cada vez que ele salta, ele armazena energia. É como se fosse você esticar um elástico. Quando eu solto uma ponta, o elástico voa, né? Tem uma eficiência de energia. Olha que curioso isso. Você, como humano, você também está cheio de tendões, né? Você tem, por exemplo, os tendões que conectam aqui o úmero, a musculatura, né? O bíceps, por exemplo, ao teu rádio. Você acaba tendo, então, essa eficácia de movimentação. Tá? Outro tipo de musculatura, dos 3 tipos que a gente estava conversando hoje, é a musculatura lisa. A musculatura lisa é importante porque ela que é responsável pelo funcionamento da maior parte dos teus órgãos. Então, o professor está falando, por exemplo, do sistema respiratório. O ato de respirar, por exemplo, de você conseguir inspirar, colocar o ar para dentro, soltar o ar para o meio ambiente. O que é isso aí? Essa contração, esse aumento da caixa torácica só é possível porque você tem a musculatura lisa, né? O músculo que controla, por exemplo, o teu sistema digestivo, o esôfago, o intestino, o estômago, isso só é possível porque você também tem musculatura lisa. Você pode observar aqui, ó, a gente tem o estômago que ele é completamente revestido, completamente formado por diferentes camadas de musculatura lisa. Por isso que sempre que você tem esse funcionamento, ele é um funcionamento bem rigoroso, né? A musculatura lisa, você pode observar que a gente tem aqui um trabalho muito eficiente de contração. Olha o tamanho da célula lisa quando ela está em repouso, e aqui embaixo o momento em que ela é contraída, né? Você tem, por exemplo, uma contração que é bastante vigorosa, porque para você ter um trabalho de digestão, então, por exemplo, a transformação do alimento em fezes, a absorção dos nutrientes, respiração, tudo isso, você precisa de contrações musculares vigorosas, né? Até o professor citou no começo da aula. Quando você, por exemplo, está com algum tipo de infecção, seja infecção do pulmão, infecção no estômago, infecção no intestino, você consegue sentir o órgão, dor, você consegue sentir a contração, né? Por exemplo, uma pessoa está com gripe há muitos dias, a pessoa está tossindo bastante, né? Chega um momento que você tem até um pouco de dor para respirar, né? Cada vez que você infla os seus pulmões, cada vez que você inspira,
você consegue sentir um pouco de dor. Por quê? O tecido liso, que faz parte dessas estruturas, está tendo que expandir e isso dói um pouco. Quando você está com diarreia, dor de barriga, a mesma coisa, né? Você consegue sentir as alças intestinais se movimentando, né? Quando você... Oi? Não entendi. Repete para mim. Uma cólica menstrual, assim, entraria também? Exatamente, uma cólica menstrual. O que é isso? O útero também é formado por musculatura lisa, certo? Então, quando as mulheres, por exemplo, estão no período, né, pré-menstrual, por exemplo, o período menstrual, você tem a cólica, né? O que é isso? A cólica nada mais é do que a contração rítmica do útero, né? Para que você tenha aquela eliminação daquela parede que se formou, que é o endométrio, né? Então, você acaba eliminando aquela parede que foi construída para a reprodução, para a fecundação, né? E essa contração vigorosa nada mais é do que a dor que você vai sentir. Uma mulher, por exemplo, que entra em trabalho de parto, né? Todo mundo aqui já, ou as mulheres já passaram por isso, ou muitos aqui já viram em filmes, né? A mulher que entra em trabalho de parto sente uma dor intensa, né? O que é essa dor intensa? É a contração que o útero está fazendo para expulsar o feto pelo canal do parto. Bom, o canal do parto, né? Colo do útero. O útero é feito de musculatura lisa pura. É um bom exemplo isso que você falou, é verdade. Você tem a contração rítmica e forte de músculo liso também. Olha que interessante isso, né? Você percebe um pouco a participação do tecido muscular em todas as partes do nosso organismo, né, pessoal? E aqui a gente tem, para finalizar esse papo de tecido muscular, o último tecido que falta o professor falar, né, que é a musculatura cardíaca, né? A musculatura cardíaca, ela, como o próprio slide está falando, é um misto dos dois tipos de músculo. O que a gente quer dizer com isso? Bom, por um lado, é uma contração involuntária, que nem o músculo liso, não depende de você, não é você, indivíduo consciente, que controla teu movimento. Quem faz isso é o metabolismo e é o sistema nervoso, né? E, além disso, ele tem a característica do tecido esquelético, porque ele é estriado e ele também tem uma contração bastante rítmica, bastante intensa, não é uma contração lenta, que nem o tecido liso, né? O curioso do músculo cardíaco é o seguinte, dá aquele desespero pra gente, né? Porque, como o professor falou, desde o 3º dia de vida, você já tem a formação do teu coração, né? Então, o coração é um dos primeiros órgãos que o embrião forma, que já começa a bater. O feto mal se formou, você já tem o coraçãozinho batendo, contraindo, né? E dá um desespero, porque você, até mesmo quando você está dormindo, dá lá o músculo batendo e batendo e batendo, e só vai parar de bater no dia que nós morrermos. Então, olha que privilegiado é o órgão, né? É um dos órgãos que tem uma das funções mais vitais do teu corpo, né? Bom, o professor falou que ele tem uma contração, mas é uma contração rítmica e involuntária. A contração é uma contração que é bastante dependente de neurotransmissores. Então, por exemplo, você tem substâncias químicas do teu corpo, como, por exemplo, a adrenalina, que vão acabar intensificando, vão acabar controlando bastante o movimento de vigorosidade que você tem. Uma pessoa, por exemplo, está nervosa, né? Está passando por alguma experiência traumática. Teu coração acelera de nervoso. O que é isso? Isso são substâncias químicas que estão sendo estimuladas para que você aumente a taxa de contração. Ou, pelo contrário, você está em repouso. Você, por exemplo, está em casa, tranquilo, sem nenhuma atividade intensa, fazendo digestão de algum alimento que você comeu. Você vai ter a contração menos vigorosa, menos rápida ali do teu coração, né? Existe uma característica muito interessante do coração, que as células que compõem o coração, elas têm essa estrutura aqui que o professor está mostrando no último tópico, que são os discos intercalares. O que é isso? O coração, ele é um órgão comunitário. O que a gente quer dizer com isso? As células que compõem o coração, as fibras cardíacas, elas trabalham em uníssono, elas trabalham em conjunto. Nós temos esses discos que nada mais são do que junções que vão facilitar, vão permitir que a transmissibilidade da contração aumente, né, que você acabe melhorando a eficiência como um todo da contração cardíaca. Todo mundo já deve ter ouvido falar
que dentro do nosso coração, a gente tem uma estrutura chamada de marca-passo. O que é o marca-passo? Marca-passo nada mais é do que uma estrutura do tecido nervoso que acaba propagando estímulo nervoso para você contrair teu coração, né? Os discos intercalares, eles facilitam a contração do músculo cardíaco. O músculo cardíaco nada mais é do que um músculo que depende do estímulo elétrico do tecido nervoso para propagar essa contração, né? E você pode perceber que as células que fazem parte aqui do tecido cardíaco, elas também têm uma grande quantidade de mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? São aquelas organelas que vão gerar energia para a gente, né? Você pode ter percebido, pessoal, que a gente tem aqui um nome, ó, retículo sarcoplasmático. O que é retículo sarcoplasmático? Você já ouviu um nome parecido, que é o retículo endoplasmático, né? Lá naquela nossa aula de tecido de organelas, né? O professor falou que tinha aquela organela que era o retículo endoplasmático liso, que era responsável por armazenar cálcio, né? O cálcio é um dos minerais mais importantes para que o músculo possa contrair. Aquele trabalho que a gente falou, que a miosina e a actina desempenham, que é um trabalho de deslizar uma em cima da outra, é uma função que é dependente de cálcio. A miosina e a actina só vão conseguir fazer esse trabalho se houver a presença de cálcio, né? E o retículo sarcoplasmático, que é essa organela, que a gente é o retículo endoplasmático, mas no coração, sarco significa carne, músculo. Então a gente dá o nome de sarcoplasmático. É só uma memorização boba sem importância, né? O retículo endoplasmático, então, tem a função de guardar o cálcio, que é importante para a contração tanto do coração quanto da musculatura esquelética, certo? Bom, pessoal, como a gente tem essa aula aqui, uma aula para falar do tecido muscular como um todo, é óbvio que o professor não quer que vocês decorem a maior parte das informações que a gente está falando, né? Na nossa aula de revisão, que vai acontecer daqui a algumas semanas ainda, né? Ainda falta algumas semanas, né? A gente vai falar um pouquinho das partes importantes que você precisa saber para uma prova. Mas pensando na vida, os pontos finais da aula de hoje, o que eu preciso que você saiba? Como aluno de farmácia que quer entender para usar em outras disciplinas, né? Que o tecido muscular é fundamental para as atividades que você tem de contração, atividades metabólicas, como, por exemplo, funcionamento dos órgãos internos, atividades corpóreas, como, por exemplo, deslocamento, e também que a gente não tem só um tipo de tecido muscular, você tem 3 tipos. Dependendo da região, seja coração, seja as vísceras, ou seja o esqueleto, você vai ter ali tecidos com características microscópicas diferentes também. Tudo isso, cada uma tem uma diferença e faz o teu corpo funcionar como um todo. É isso que o professor quer, assim, de geral e de relevante que você saiba, tá? Aproveitando aqui os últimos minutinhos da nossa aula, pessoal, eu queria saber se alguém tem algum comentário aleatório para fazer, alguma dúvida que passou em branco. Pode aproveitar esse horário agora. Professor, eu não sei se... O senhor está me ouvindo? Tô, pode falar. Eu não sei se tem a ver, o senhor falou ali que o músculo estriado cardíaco tem a ver com a contração, né? E por que a criança, quando ela nasce, a gente até fica meio apavorada quando a gente é mãe de primeira viagem, porque bate muito rápido, né? Com certeza, e com o tempo que vai diminuindo, né? Por que acontece isso daí? É uma ótima pergunta, Elisângela. É assim, no momento do parto, que isso principalmente é cesárea, né? Cesárea não, desculpa, principalmente parto normal, né? Quando a criança passa pelo canal do parto, existe uma estimulação tanto da gestante quanto da criança de produção de substâncias que preparem a criança para um momento de adversidade, né? O sistema nervoso, por exemplo, ele prepara... A gente tem uma situação que na biologia a gente chama luta ou fuga. O que é isso? Sempre que a pessoa está nervosa, situação de estresse, por exemplo, uma situação de luta, situação de fugir, de nervosismo, o teu corpo, a homeostase, ela prepara você para algumas funções, né? Então, por exemplo, você aumenta a taxa de respiração. Você começa a respirar uma velocidade maior. Para quê? Para você colocar bastante oxigênio nos pulmões. Para você oxigenar bastante as células, você não manter aquela taxa de metabolismo baixo. O teu coração aumenta. Por quê? Você precisa injetar bastante sangue para os teus órgãos funcionarem no máximo. Você melhora a performance geral do teu corpo. Quando a criança nasce, ela tem uma estimulação do seu sistema
com adrenalina. Então a criancinha, por exemplo, ela nasce respirando rápido. Veja bem, coitadinha, a primeira vez que ela está respirando na vida. Os 9 meses que ela passou no útero da mãe, ela passou com o narizinho fechado, né? Ela estava dentro do útero, que era uma bolsa cheia de líquido, certo? Então a criancinha, ela nasce nervosa. É um momento de tensão para ela. Ela nasce com taxa respiratória aumentada, nasce com batimento cardíaco da mesma forma, né? Ela nasce em algumas regiões bastante quentes, porque ela tem vasodilatação. Então ela está preparada para quê? Luta ou fuga. Está preparada para o combate, coitadinha, né? Já cai lutando no mundo. A mãe, a mesma coisa, né? Pense em uma gestante, por exemplo. Talvez você, se você teve parto normal, não sei, né? O útero, ele, como vocês falaram, né? Ele é feito de músculo liso, certo? Então, a mãe está lá naquele estresse, naquela dor, né? A musculatura lisa do útero batendo a 1000 para expulsar a criancinha. A mãe também tem aumento do batimento cardíaco. Tanto é que existe uma situação muito difícil quando as mulheres passam pelo parto, uma doença, né, que pode inclusive matar muitas mães, que é a eclâmpsia, né? O que é eclâmpsia? Eclâmpsia é a falta de cálcio. O professor acabou de falar aqui nos momentos finais da aula que o cálcio é um mineral muito importante para a contração muscular. Por algum motivo, algumas mulheres acabam tendo perda, acabam exaurindo. Elas esgotam o estoque de cálcio. Se você não tem cálcio, você não consegue realizar a contratilidade muscular. Então, as mulheres passam por uma situação muito estressante durante o parto e algumas, infelizmente, podem morrer, né? Por isso que é muito importante as gestantes terem acompanhamento médico durante a gestação, para que possa verificar se ela tem propensão a ter eclâmpsia, quer dizer, falta de cálcio, né? Falta de minerais, para que na hora do parto ela esteja ok para poder ter o filho em condições adequadas, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, professor. Entendi, sim. Legal. Obrigado pela pergunta. Né? Não sei se tem alguém que tem mais alguma curiosidade, alguma pergunta, pessoal. Professor, não sei se tem a ver também com a aula, mas assim, tá me ouvindo? Tô. Não tem problema não ter a ver, tá, pessoal? Se alguém quiser fazer algum comentário que não tem nada a ver, é o nosso momentinho aqui, né? Pode mandar bala. Da proteína do músculo esquelético, né? Que o professor falou da actina e da miosina. Isso daí é uma produção individual ou eu consigo, tipo, adquirir isso durante a vida? Tipo, sei lá. Boa pergunta, né? Sim, é o seguinte, aquele papo que a gente conversou, né? Uma das primeiras aulas que a gente tinha de produção de biomoléculas. Lembra que o nosso corpo nada mais é do que uma fábrica de reciclar coisas. Então, na alimentação, você vai se alimentar de nutrientes e você vai transformar esses nutrientes para que você possa repor as pecinhas, né? Por exemplo, quando você precisa produzir fibras musculares, você precisa repor a actina e miosina que você vai perdendo, você vai utilizar proteínas da alimentação animal ou proteínas da tua dieta para você construir novas miosinas e actinas. Pense, por exemplo, uma pessoa que está querendo ficar fortinho, vai na academia todo dia para ficar saradão, por exemplo, né? Essa pessoa, ela vai produzir músculo novo. Não vai surgir do nada esse músculo, né? Ela vai com atividade física e também com dieta, por exemplo, tomando whey protein, nada mais é do que o quê? Proteína. Ela vai começar a se alimentar com uma dieta rica em proteína. Para quê? Na proteína, nós encontramos as proteínas que você vai usar para formar novos músculos. Basicamente isso, certo? Então, respondendo a tua pergunta, sim. A gente precisa sintetizar para que você reponha o que você perde e, dependendo do caso, para você produzir uma quantidade maior até do que você tinha ontem. Se eu entrar na minha academia lá, todo dia fazer exercício físico, todo dia me alimentar com proteína, daqui a um ano vamos estar mais fortinho. O que é isso? Aquisição de mais tecido muscular. Ah, tá, entendi. É que o professor deu o exemplo do Usain Bolt lá, eu achei que ele tinha mais, tipo, que era uma coisa individual dele, entendeu? Não que a gente conseguiria ter esse desenvolvimento. Mas é importante fazer esse link que você está perguntando. Agora eu entendi melhor a tua pergunta, né? É o seguinte, a gente tem propensão genética, o professor falou que o tecido muscular tem umas variações, certo? Então, por exemplo, tem gente que pode ter, pela genética, uma propensão a formar mais fibras rápidas, outros formam mais fibra lenta, né? Por exemplo, a Nike, as empresas, não quero fazer propaganda aqui, né? Mas as empresas de tênis costumam ir, por exemplo, em alguns países, por exemplo, o Quênia, né? O Quênia
é um país que existem atletas de maratona muito famosos. Tanto é que todo final de ano no Brasil vem os quenianos roubar a medalha de ouro da gente, né? Para eles, correr lá São Silvestre é brincadeira para eles. O que é isso? A gente tem populações que têm genética com uma alta propensão a formar fibras lentas, entendeu? Existem pessoas que têm genética para formar fibras de um tipo, fibras de outro, né? Mas a aquisição das fibras, da deformação básica do músculo é a mesma. A gente tem que adquirir na nossa alimentação, certo? Então, complementando o que você falou, a gente pode ter pessoas que têm propensão a ter um tipo maior de fibra de outro, mas para montar essas fibras eu preciso de alimento. Tudo bem? Tudo certo, obrigada. Beleza. Mais alguma pergunta, curiosidade, pessoal? Beleza. Então, assim, se ninguém tem ainda mais nenhuma dúvida, pode perguntar para o professor por e-mail. Fiquem tranquilos, nunca vai ter nenhuma pergunta tosca aqui. É sempre muito legal a gente se reunir, conversar. Esse momentinho que a gente tem aqui de Biocel a semana é bom para tirar dúvidas, né? A gente só vai ter essa semana a questão de frequência, para que você ganhe presença em aula, certo? Vá lá, aproveite e faça a questão, tá bom? Até a próxima semana, pessoal. Um grande abraço a todos. Boa noite. Até mais.